Graças a paz, igreja. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Judas, capítulo, só tem um capítulo, né? Mas especificamente o versículo 5. Judas, versículo 5. Hoje nós, nesse vídeo, nessa exposição, nós poremos do versículo 5 ao versículo 10. E pela manhã ficará uma parte dessa exposição e pela noite uma outra parte. Nós estamos num ambiente diferente, irmãos, porque graças a Deus o salão de reunião está em reparos para o retorno das nossas atividades culticas presenciais, e é uma alegria, e com alegria eu anuncio que esse será o último sermão gravado e colocado nessa estrutura. Depois ficará obviamente online para aqueles que não puderem participar do culto público por motivos de grupo de risco, etc. Queridos, vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 10. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição com aqueles, seguiu após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Amém. Antes de nós orarmos, filhos de aliança, a palavra que vocês vão contar hoje é condenação. Condenação. A partir do sermão, sem contar a oração. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Deus bendito, nós te louvamos pelo privilégio que temos de, com a tua palavra, termos luz para os nossos pés, termos escudo para nos defender, Senhor, dos falsos ensinos, para guardar o nosso próprio coração do erro, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse tempo que teremos, nesse exercício devocional de exposição e meditação na Tua Palavra, Pai. Louvado seja o Senhor, porque este será o último dia do Senhor, em que nós estaremos em total exílio, mas nós retornaremos a adorar o Senhor publicamente e corporativamente. Alegre estamos, Senhor, e a nossa boca de sorrisos se enche. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos visto até aqui que Judas ele está alertando a igreja contra os falsos mestres, e nesse contexto de alerta à igreja contra os falsos mestres, ele chama a igreja a batalharem pela fé verdadeira. E o ponto aqui, irmãos, é que o falso ensino exige dos crentes verdadeiros que eles lutem e se oponham a esse falso ensino. Chama esses crentes à luta. Porém, irmãos, não é uma luta com armas carnais, nem com espírito carnal, mas é uma luta com arma e espíritos piedosos, as armas que o Senhor nos provém pela própria verdade. Para isso, então, irmãos, Judas, para essa luta contra os falsos mestres, Judas, a partir de agora, irmãos, do versículo 5, na verdade, especificamente a partir do versículo 8, né? Mas depois de ter feito essa introdução até o versículo 4, ele vai elencar mais características sobre os falsos mestres, de forma que os crentes eles não tenham dificuldade de saberem quem são esses falsos mestres que eles devem se opor. Nós vimos então, irmãos, no versículo 4 da Epístola de Judas, que esses falsos mestres eles se introduziram disfarçadamente no meio da igreja, que eles já têm uma sentença declarada, pré-ordenada sobre si mesmos, uma pré-ordenação da condenação, e então nós vimos o resumo do ensino deles, que que vai permear todas as outras marcas, que é a libertinagem, ou o que nós chamamos, um termo mais específico, de antinomianismo, ou opor-se à lei de Deus e à obediência
a Cristo estando no estado da graça. De forma que eles pervertem a graça de Cristo, fazendo com que ela não seja mais o que ela é. Então, irmãos, Judas fará, a partir de agora até o versículo 19, 3 coisas. Ele vai argumentar e afirmar, do versículo 5 ao versículo 7, o porquê que essa condenação deles não é injusta, essa pré-ordenação para a condenação não é injusta. Isso ele vai falar do versículo 5 ao 7. Depois, ele vai mostrar mais características dos falsos mestres. E aqui ele vai elencar pelo menos mais 3 grupos de características, né? Ao todo são 4 grupos de características. Não são apenas 4 características. Nós vamos ver que cada grupo desse tem outras subcaracterísticas, mas são grupos gerais que trazem uma ideia por trás. Terceiro, ele vai falar sobre a confirmação do juízo futuro desses homens. E por último, e aí a partir do versículo 17 até o final, ele vai mostrar como que os crentes eles devem lidar com essa questão, como eles têm que lutar e o coração deles na luta, fazendo isso de uma forma piedosa, estabelecendo um contraste entre os falsos mestres e os verdadeiros crentes. Dentro dessa estrutura geral, irmãos, que agora é o anúncio do que vai vir a partir daqui, e vou sempre estar lembrando, para nós não nos perdermos, nós veremos hoje a fundamentação e a argumentação de Judas em favor da condenação deles. Ele falou no versículo 4 que a condenação deles já estava sentenciada, já era certa a condenação deles. A partir de agora, do 5 ao 7, versículo 5 ao 7, ele vai dizer o porquê que isso é tão certo, o porquê que isso não será injusto. E então, ainda nessa exposição, nós veremos o segundo grupo de características, de marcas desses falsos mestres, que podem ser resumidas em desprezo e desrespeito pelas coisas espirituais. Lidarem com essas coisas de uma forma leviana. Portanto, irmãos, vejamos, então, esse primeiro momento, a condenação dos falsos mestres, fundamentada e argumentada com eventos passados. Queridos, Judas, como nós vimos no versículo 4, ele afirmou e evocou categoricamente a doutrina da pré-ordenação para a condenação desses falsos mestres, a fim de mostrar para a igreja, irmãos, que a seriedade dessa luta e quão grave seria se eles se envolvessem com esses falsos mestres. Eles não poderiam dar crédito aos falsos mestres, porque Deus já havia sentenciado, pré-ordenado esses homens ímpios para a condenação. Porém, irmãos, e isso não é novidade, os homens, eles sempre, o coração do homem injusto sempre quer condenar o Deus justíssimo, né, com uma revolta com relação à sua soberana justiça, como um réu que se levanta contra um juiz justo. Não é incomum, irmãos, nós encontrarmos punhos cerrados para o céu dizendo Deus é injusto em condenar pessoas ou em pré-ordenar para a condenação. E comumente, irmãos, esse é o espírito que está por trás da oposição à doutrina da eleição ou da predestinação e pré-ordenação para o juízo. O que é que se espera então, irmãos? O fluxo natural do texto, e é o que nós vemos aqui na argumentação de Judas, o fluxo natural do texto é argumentar deixando claro o que está implícito o tempo todo, que a condenação dos falsos mestres, desses libertinos antinomianos, não é injusta da parte de Deus. Então, o que é que Judas vai fazer para argumentar, para mostrar isso? Ele vai mostrar no versículo 5 ao 7, 3 eventos no Antigo Testamento que mostram a seriedade com que Deus lida com essas coisas, fundamentando que o que Deus vai fazer com esses falsos mestres não é injusto e nem algo incerto, mas é uma certeza. Por isso ele começa o versículo 5, quero, pois, lembrar-vos. Eles sabiam desses fatos e então Judas agora vai lembrá-los, ligando os pontos entre os fatos que eles já sabiam no Antigo Testamento com o que ele está falando com respeito a esses falsos mestres. Eu quero lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, aí ele vai então trazer os eventos, que o Senhor, e ele mostra os 3 eventos, e no final do versículo 7 ele diz que esses eventos são postos por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Esses 3 eventos, irmãos, eles têm, se nós percebermos, nós vamos elencar aqui esses 3 eventos, eles têm um paralelo com as características que Judas falou desses falsos mestres no versículo 4. Eles se infiltraram na igreja, eles têm uma condenação escrita sobre si e eles
negam a obediência ao Senhor, eles transformam a graça em libertinagem, eles são libertinos, são antinomianos. São 3 características iniciais que ele colocou no versículo 4, e esses 3 eventos, cada um vai corresponder a uma dessas características. Veja, irmãos, primeiro, ele fala no versículo 5, a parte B, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O primeiro evento, irmãos, que ele traz é o juízo de Deus sobre os falsos crentes que estavam na igreja visível do Antigo Testamento. E qual é a associação aqui? É a primeira associação da marca deles terem se infiltrado na igreja de Cristo sem serem da igreja de Cristo. Eles dissimuladamente entram e fazem parte da igreja visível pelos meios ordinários e meios externos que anunciam externamente a participação de uma pessoa no corpo de Cristo, mas eles não são da igreja de Cristo. Então, o primeiro evento que Judas levanta é exatamente o dos falsos crentes na igreja do Antigo Testamento. Ele mostra que fazer parte da igreja visível não é garantia e que os falsos mestres não se escorem em sua infiltração dissimulada na igreja visível por meio do seu batismo e da profissão de fé. Os incrédulos que estavam no meio da igreja do Antigo Testamento, estes foram punidos no deserto e todos eles não entraram na terra prometida. A incredulidade, irmãos, e libertinagem levou à condenação e acontecerá a mesma coisa. Ser batizado e participar da mesa do Senhor não é salvo-conduto. Não é salvo-conduto. Se Deus fez isso com a igreja no Antigo Testamento, condenou-a dessa forma, trouxe condenação sobre ela, o que esses falsos mestres devem esperar? E então vem o segundo exemplo, irmãos, que são os anjos. E os anjos, versículo 6, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui, irmãos, o segundo evento, que aconteceu no passado tem um íntimo paralelo com a pré-ordenação para a condenação. Porque esses anjos que não guardaram o seu estado original, eles se rebelaram contra o Senhor, cumprindo então o seu decreto de condenação desses anjos. E aqui está o paralelo com o fato de eles já estarem condenados, os falsos mestres. Ora, se nem os anjos rebeldes que não guardaram o seu domicílio, isto é, não permaneceram no estado em que eles foram criados, eles, quando caíram em pecado e se rebelaram contra Deus, se nem esses anjos Deus poupou e tem guardado e reservado eles para juízo eterno, o que os falsos mestres podem esperar, irmãos? E aqui o argumento é do maior para o menor. Ora, se os anjos, seres muito mais poderosos do que os seres humanos, seres com muito mais força e glória espiritual, se esses aqui foram condenados, o que os falsos mestres podem esperar? E então vem o último exemplo, irmãos. O último exemplo, o último evento é o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Versículo 7. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo entregado à prostituição como aqueles, seguiu após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno. Sodoma e Gomorra, libertinos, receberam da parte do Senhor, como a igreja no Antigo Testamento recebeu a graça dele de serem libertos da escravidão, mas logo em seguida se entregaram à libertinagem. O livro de Números mostra profundamente a libertinagem e o antinomianismo no coração do povo de Israel. Os anjos que receberam a graça e a bondade, especificamente, melhor dizendo, a bondade de Deus de terem sido criados os seres mais gloriosos, mais fortes e poderosos da criação, eles ainda se rebelaram e quiseram ser como Deus. E Sodoma e Gomorra, que recebeu a bondade do Senhor de morar na melhor planície daquela região, próspera, frutífera, e se entregaram à libertinagem. Judas mostra, irmãos, que o que Deus fez a esse povo, essas cidades que se entregaram à prostituição e à carne, quando receberam essa bondade de Deus e se entregaram à libertinagem, ele os destruiu. O que os falsos mestres devem esperar por sua libertinagem? Queridos, eu falei no início e mostrei no decorrer desses últimos momentos que cada um desses exemplos
correspondia a uma característica que foi elencada dos falsos profetas em Judas, versículo 4. Mas não apenas as 4 características, irmãos, né, de forma que ficasse, como a gente fala aqui no Nordeste, que a carapuça sirva, né, aqui no Brasil, que a carapuça sirva perfeitamente sobre os falsos mestres. Ele não apenas fez essa correspondência para que os crentes não tenham muito esforço em identificar esses, mas também esses 3 exemplos, irmãos, tratam de 3 grupos de seres racionais. A igreja, no caso, os falsos crentes no meio dela, os anjos, no caso, os demônios, e Sodoma e Gomorra. Explicitamente, irmãos, escancaradamente os ímpios e o mundo. Veja, Deus derramou juízo no Antigo Testamento sobre a igreja, os falsos crentes, sobre os anjos, os falsos demônios, e explicitamente sobre o mundo, mesmo recebendo a bondade dele. O que os falsos mestres devem esperar? Cada um desses juízos, irmãos, nenhum destes que desprezaram ou a misericórdia ou a benevolência natural do Senhor passaram impunes, que seguiram a sua libertinagem, eles foram derramados, receberam o juízo do Senhor. Judas está mostrando, irmãos, que esses 3 eventos no passado são provas do juízo que Deus trará sobre os falsos mestres. Eles não devem achar que vão escapar da condenação. Todos eles são amostras grátis do juízo final que aguarda eles. Deus é o mesmo, irmãos. Se ele condenou no Antigo Testamento tais grupos pelo mesmo padrão, pelos mesmos motivos, em terem adulterado a bondade ou a graça de Deus para a libertinagem, ele fará o mesmo com esses falsos mestres, que eles não se enganem. Em suma, irmãos, não é injusto da parte de Deus. Ele já fez isso no passado, claramente e justificadamente, e fará novamente com os falsos mestres. Os 3 eventos citados é para exatamente dar certeza à igreja disso. Queridos, o que nós aprendemos com esses pontos, irmãos, com esses exemplos, essa argumentação de Judas aqui, irmãos? Irmãos, como eu falei, aqueles que receberam a bondade de Deus, receberam a graça de Deus e usaram isso para pecar em vez de usar isso para buscar mais santidade, eles foram severamente punidos depois. Deus não é injusto, irmãos. Deus não é injusto. E porque Ele é bom, essas coisas tendem a acontecer. Se não acontecesse, Ele não é bom. Então, irmãos, em vão se orgulha alguém, se vangloria alguém de que está na graça de Deus, se a sua vida não condiz com esse chamado da graça. Pois onde há a sujeição da fé, disse Calvino, irmãos, a obediência a Deus aparece necessariamente em todos os deveres da vida. Irmãos, todos esses receberam bondade de Deus, aqueles que não eram crentes, receberam manifestação da sua graça, mas usaram isso para o pecado e não para buscar mais a santidade, o compromisso e o amor a Deus. Deus os puniu. Queridos, isso é um alerta não apenas para os falsos mestres, isso é um alerta para todos aqueles que estão na igreja visível, mas que não experimentaram a conversão verdadeira. E qual é a grande marca disso? É que a graça não afetou a sua vida de tal forma que o leve à obediência, à santificação, ao temor, ao amor do Senhor. Isso é um alerta, irmãos. Com Deus não se brinca, conforme o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Depois de ter sido chamados por Deus, nós não devemos... E aqui eu esqueci de anunciar, citando Calvino, depois de ter sido chamado por Deus, não devemos nos gloriar descuidadamente em sua graça, mas pelo contrário, andar com vigilância e santo temor que flui do experimentar da graça, porque o desprezo e a adulteração da graça não ficarão impunes, adaptando aqui a fala de Calvino. Se nós recebemos a graça, o passo seguinte é, fluindo dessa graça, um temor santificador, porque Deus não deixará impune o desprezo da sua graça. E então, irmãos, vem o segundo aspecto da nossa exposição hoje, que é o segundo grupo de marcas, né? A primeira marca, né, o primeiro grupo de marcas foi falado no versículo 4. O versículo 5 a 7 foi para fundamentar o que ele falou no versículo 4. E a partir de agora, Judas vai, mais uma vez, colocar a carapuça de uma forma muito mais clara, fazer as ligações dos pontos, mostrando quais são mais características desses falsos mestres. E aqui vem a segundo grupo de características de 4 grupos. E esse segundo diz respeito ao desprezo pelas coisas
espirituais, ao desprezo pelas coisas espirituais. Depois de provar, irmãos, a condenação dos falsos mestres, né, que não é apenas injusta, mas esperada, Judas ele continua descrevendo essas características. E percebe, irmãos, ele começa essa segunda parte com o versículo 8. Ora, estes, os falsos mestres que ele está se referindo, da mesma sorte... Então veja, ele acabou de fechar o argumento. O que eu estou falando acerca deles no versículo 4, que a condenação deles já estava decretada, eu acabei de argumentar com esses exemplos, estes da mesma sorte são isso. Então ele começa a descrever, confirmando essa relação dos exemplos com os falsos mestres. E a segunda característica, irmãos, que ele elenca na epístola é exatamente essa: o desprezo e desrespeito pela realidade espiritual. Veja o versículo 8. Quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, o que ele falou no versículo 4, como também, aí vem um acréscimo, rejeitam o governo e difamam autoridades. Rejeitam o governo e difamam autoridades. Queridos, três aspectos aqui, três questões nesse grupo de marcas que Judas está falando aqui. O primeiro, esses falsos mestres são sonhadores alucinados, é a expressão que ele utiliza aqui. No grego, irmãos, a palavra que Judas utiliza, ela é simplesmente traduzida pode ser traduzida por sonhadores ou alucinações, né? São algumas traduções possíveis. Não fica claro, então, só pela palavra, irmãos, o que é que Judas está querendo se falar aqui diretamente. Porém, irmãos, provavelmente Judas está estabelecendo aqui um paralelo entre as características dos falsos mestres na igreja do Antigo Testamento, na antiga aliança do Pacto da Graça, e esses falsos mestres no Novo Testamento. Sonhos e visões, irmãos, era um dos meios pelos quais, um dos possíveis meios pelos quais Deus se revelava a um profeta. Por exemplo, Daniel é um grande exemplo disso, né? O seu livro é marcado por visões. Ele tem visões da parte de Deus. Ezequiel, ele tem visões da parte de Deus. Então Deus ele se revelava assim, era um dos possíveis meios dele se revelar ao profeta. Porém, irmãos, o próprio Antigo Testamento faz alerta contra os falsos mestres que apelam para sonhos e visões para legitimar os seus falsos ensinos. Por exemplo, Deuteronômio 13, Moisés já havia alertado o povo de Deus, os 5 primeiros livros da revelação, no último livro, o 5º livro, o Deuteronômio, que se um homem se levantasse no meio do povo de Israel, dizendo que tinha tido sonhos e visões, e fazendo prodígios, sinais e milagres, mas ensinasse algo que estava em desacordo com a revelação de Deus, com a palavra de Deus, que ele não fosse ouvido. Ele disse que principalmente Deus está provando vocês para saber se vocês vão seguir realmente a sua palavra ou se vocês vão seguir sinais e prodígios, sonhadores. Jeremias 23, Jeremias 27, Jeremias 29, esses 3 capítulos falam dos falsos profetas que se levantam dizendo: eu tive sonho, o Senhor os condena, vocês dizem que teve sonhos e visões quando eu nunca lhes enviei sonhos e visões. E ainda Zacarias 10, 2 fala a mesma coisa, irmãos. Ou seja, era uma característica dos falsos mestres legitimar o seu ensino não com base numa correta interpretação da revelação ou com uma real revelação que eles tivessem recebido, que estaria em conformidade e em progressão com o que veio anteriormente, mas simplesmente em apelar para os seus sonhos e revelações e visões para fundamentar o seu ensino. Irmãos, depois de quase 2000 anos de história da igreja cristã, depois que a revelação foi completada e encerrada, não sendo mais necessário o uso dos antigos meios de Deus se revelar, conforme o autor dos Hebreus fala em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, não é difícil encontrar na história da igreja homens e mulheres se levantando e dizendo que receberam sonhos e revelações e aos quais os outros, a igreja, deveria se submeter, ou como revelação de Deus para o dia a dia, ou como uma nova revelação normativa e dogmática. Queridos, isso é muito sério. Todas as seitas e falsas religiões têm visões e sonhos como fonte de origem e autoridade. Não tem a palavra de Deus corretamente interpretada, suficiente de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, mas tem sempre outra fonte. E normalmente essa fonte são sonhos, visões e revelações.
novas revelações. Por exemplo, irmãos, o islamismo surgiu com Maomé, que disse que recebeu uma visão e revelação do anjo Gabriel. O mormonismo, com Joseph Smith, alega ter recebido uma revelação em uma visão de um anjo. O adventismo do sétimo dia, a profetisa Ellen White, alega ter recebido uma visão. O romanismo, para legitimar a adoração a santos, apela para aparições miraculosas destes vistos apenas por alguns que tiveram visões desses santos. Quando os falsos mestres não poderiam fundamentar suas heresias na Escritura, mesmo que distorcendo ela o máximo que pudessem, Satanás então faz com que eles tenham novas revelações para fundamentar com autoridade, dizendo que estavam recebendo da mesma forma que os profetas e os apóstolos receberam no Antigo e no Novo Testamento. Diante desse padrão, irmãos, podemos concluir que o que Judas está se referindo aqui é a possível fonte de autoridade que eles evocavam diante da igreja naquele primeiro momento. Alguns poderiam questionar, mas isso que você está ensinando ao falso mestre, mas isso que vocês estão ensinando não condiz com o que Paulo e Pedro nos ensinaram, com o que o João nos escreveu no seu evangelho, não condiz com essas coisas. Eles responderiam, não, mas o que eu estou recebendo é sonhos e visões. Paulo e Pedro não tiveram isso. É como que eu recebi, é como que os profetas receberam no Antigo Testamento. Por isso, irmãos, cuidado com os que se levantam com essas conversas de sonhos e visões. Cuidado com os que se levantam com essas conversas de sonhos e visões. Irmãos, percebam uma coisa. Em momento algum foi dito que Deus não se revelava por esse meio. Veja, ele se revelava. Isso é claro na Escritura Sagrada. A Escritura diz de capa a capa. Mas quando a revelação foi cessada, irmãos, entregues por meio dos profetas e dos apóstolos, a própria Escritura diz que esses meios cessaram. Hebreus capítulo 1, que Deus ele se falou aos pais pelos profetas por muitos meios e formas, e uma dessas formas e meios eram sonhos e visões. Mas quando veio o Filho, o autor dos Hebreus continua, ele que é a revelação máxima de Deus, a expressão exata do seu ser, e depois que esse Filho estabeleceu os seus apóstolos para explicarem essa última revelação, e tem uma característica de revelação, a revelação cessa. Não é mais necessário coisas que eram meios para revelação, se não há mais o que ser revelado. Se não há mais o que vai ser revelado, não são mais necessários os meios de revelação. E todas as vezes que alguém quer que as pessoas sigam ele, quando ele não consegue provar pela clara hermenêutica da Escritura Sagrada, apela-se para sonhos e visões. Apela-se para sonhos e visões. O papel e função revelacional, irmãos, dos sonhos e visões cessaram, visto que a revelação cessou. Todas as seitas e heresias no decorrer da história, como elenquei, irmãos, recorriam a sonhos e visões para legitimar e afastar os homens de Cristo. Não é à toa que Judas coloca isso aqui, irmãos. Até mesmo, irmãos, como nós vimos, quando a revelação estava sendo feita, havia o padrão de que o critério último não era milagres. Milagres, eles eram auxiliares. O critério último era se estava em conformidade com a revelação de Deus. Por isso, irmãos, qualquer um que se levante dizendo que tem sonhos e visões e chamando os homens a seguirem esses sonhos e visões, eles automaticamente se colocam debaixo dessa condenação. São sonhadores alucinados. Por isso, queridos, rejeitem os que se levantam com isso. A nossa base, a nossa fé é a Escritura, conforme Isaías 8:20 falou, o Senhor falou por meio de Isaías no capítulo 8:20, a lei e ao testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Se não falarem em conformidade com a lei e com o testemunho do Senhor, a sua palavra, jamais serão salvos, jamais verão a alva. Por isso, queridos, rejeitem com toda segurança. Nós podemos dizer como o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Seja anátema.
Então vem a segunda marca, irmãos, que ele elenca aqui, que eles rejeitam o governo, né? Porém, isso aqui é uma repetição daquilo que, e que também quando ele fala assim, eles seguem a própria carne, versículo 8, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo. Aqui é uma transição, irmãos, entre o rejeitar o governo e a necessidade de obediência do Senhor, e aqui já foi falado, nós não vamos nos alongar nisso, mas também uma íntima relação com o que vai vir em seguida, que é difamam autoridades superiores. Como Calvino fala, eles eram homens sediciosos, que buscavam a anarquia, que sendo libertados do temor da lei, poderiam pecar mais livremente. Mas estas duas coisas estão quase sempre conectadas, que aqueles que abandonam a iniquidade, também desejam abolir toda a ordem, toda a autoridade. Então, com o fato de eles serem libertinos e quererem lançar para longe de si qualquer necessidade de obediência, é uma consequência natural eles se levantarem contra toda a autoridade. E aqui vem então o terceiro aspecto da característica, que é eles difamam autoridades superiores. Veja, irmãos, versículo 8, o finalzinho do versículo. Que ele diz, eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. O que seria isso, irmãos? O que seria difamar autoridades superiores? Há pelo menos duas possibilidades aqui, irmãos. A primeira, no contexto do que Judas falou no versículo 4, eles se introduziam dissimuladamente na igreja, disfarçadamente na igreja de Cristo, e uma vez estando ali, eles procuravam abalar a autoridade daquela liderança verdadeira que havia sido constituída por Deus e que eram verdadeiros profetas, para então, abalando essa liderança, eles pudessem usurpar a condução da igreja. Ou a segunda possibilidade, e não necessariamente uma coisa está em confronto com a outra, mas é só por questão de possibilidades mesmos, uma clara difamação dos anjos, né? E aqui da realidade espiritual, das coisas espirituais, né? Anjos é um aspecto da realidade espiritual, tomado aqui então pelo todo. Então, ou eles desprezam a autoridade no sentido eclesiástico, ou eles desprezam difamando autoridades superiores no sentido espiritual e falando diretamente dos anjos. Judas, irmãos, no versículo 9, ele lança luz ao que ele pode estar se referindo, fazendo referência ao fato da disputa do corpo de Moisés entre Satanás e o arcanjo Miguel. A morte de Moisés, irmãos, nos é relatada em Deuteronômio 34. Provavelmente ele recebeu, ou ele mesmo escreveu por revelação de como seria, ou Josué completou a obra, os últimos versículos de Deuteronômio 34, descrevendo como foi a sua morte. Ele sobe no monte sozinho e ali morre e não volta, né? Nós não sabemos, não se sabe, não é falado nada na Escritura Sagrada sobre o paradeiro do corpo de Moisés ou onde ele foi sepultado. Então, irmãos, por não ter dito nada, nós também temos claro que em Deuteronômio 34 não faz referência a uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Qual o ponto aqui, irmãos? Esse versículo, querido, junto com o versículo 14 da Epístola de Judas, ele traz uma questão polêmica, que foi polêmica no decorrer da história da igreja. É que Judas cita textos não canônicos e fatos não registrados nos textos canônicos para apoiar a sua argumentação. E logo, alguns ou quiseram rejeitar a Epístola de Judas como sendo realmente inspirada por Deus por causa dessa questão, desse ponto questionável, embora ela esteja em consonância com o ensino apostólico e Judas tivesse, embora não um apóstolo, mas estivesse no círculo apostólico na igreja no primeiro século, ele fez essas duas citações, essa no versículo 9 e a do versículo 14, dois textos não canônicos. Isso gerou uma rejeição num primeiro momento, uma dificuldade. E aí a outra questão é que alguns, então, para aceitar Judas, quiseram dizer que essa citação dele legitimava a canonicidade ou a inspiração de desses dois outros livros, primeiro Enoque e a Ascensão de Moisés. São dois apócrifos e pseudepígrafos que surgiram, que não são inspirados. Qual é o ponto aqui, irmãos? Qual é a resposta para essa questão? Para nós só passarmos, entendermos esse ponto e continuarmos na argumentação. Irmãos, não importando a fonte, a afirmação de Judas do fato que um livro não canônico descreve, faz do fato
tanto inspirado quanto verdadeiro e útil para a argumentação dele. E isso não implica que em validação ou reconhecimento canônico da obra completa de onde esse fato é extraído. Porque, por exemplo, irmãos, Paulo citou poetas e filósofos em suas pregações e nas cartas. Ele cita um filósofo em Atos capítulo 17. Provavelmente foi um filósofo ali. Alguns estudiosos debatem isso, mas provavelmente foi um filósofo grego ali. Ele cita em Tito um poeta cretense, Tito I. Então, ele fazia uso dessas coisas, desses recursos argumentativos, mas isso não quer dizer que o poeta e o filósofo eram inspirados e eram palavras de Deus, não. Mas aquele ponto era verdadeiro, então ele tira aquele ponto do sistema, do texto, que é falso, e faz o uso que ele pretendia. Lucas, por exemplo, pesquisou em fontes e em testemunhos orais, mas isso não faz das fontes dos testemunhos orais inspirados. Mas o registro é inspirado dessas coisas. Então, o uso pontual, irmãos, desses poetas, desses filósofos e dessas fontes e testemunhas não inspiradas não faz deles inspirados, mas faz dessas coisas e do seu uso registrado palavra de Deus. Por isso, irmãos, Judas ter usado essa citação e esses fatos não faz deles, dos livros aqui citados, inspirados. E aqui, além disso, que seria de grande força para esse argumento, temos uma outra grande questão. Judas, irmãos, não cita esses livros com a citação de estrutura de autoridade. O que é isso, irmãos? Quando os apóstolos e o nosso Senhor Jesus Cristo eles citavam algo com um tom e reconhecimento de autoridade canônica, eles faziam numa estrutura anunciativa, com expressões como está escrito. E aqui a palavra grega, irmãos, gregaptai, ela é colocada numa estrutura de tempo e modo verbal, que significa está escrito, mas não simplesmente foi escrito no passado e está longe de nós, não. Foi escrito no passado e continua com validade para os nossos dias. Está escrito. Quando eles citam outra coisa que não tem essa autoridade e validade presente, eles não usam essa estrutura, nem a anunciação. A Escritura diz, ou assim diz o Senhor, assim falou o Espírito. Não, sempre são citações de uma forma totalmente livre, né? Solta. E entendido isso, então, irmãos, nós retornamos para o argumento de Judas sobre esses homens falsos mestres, eles desprezam a realidade espiritual, eles difamam autoridades superiores. E aí ele cita o exemplo de Miguel, então. Nenhum anjo glorificado em uma alta hierarquia angelical ousou proferir juízo infamatório ou acusação injuriosa contra Satanás, mas entregou a condenação dele a Deus. Isto é, não difamou, não ultrajou uma autoridade. Mesmo sendo um demônio, ele ainda era um anjo. E não é que nós devemos nos submeter aos demônios, não é esse o ponto, irmãos. Mas é a ideia da natureza daquele ser. Ele é um demônio e ainda assim um anjo glorificado entregou a Deus, né? Entregou a Deus e não tratou com desdém essa questão. Então, irmãos, em última análise, quando os falsos mestres eles caminham dessa forma, desprezando autoridades, quer as eclesiásticas, quer essas angelicais, tratando com desdém, em última análise eles estão tratando com desdém as questões espirituais. E então, irmãos, no versículo 10, me parece que o texto fica claro que realmente o ponto é esse desprezo pelas questões espirituais e as implicações dela. Porque no versículo 10 ele diz, estes, porém, diferentemente desse espírito de compreensão dessas realidades espirituais, esses, porém, a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Queridos, o que Judas está falando aqui no versículo 10, irmãos, é o que eles não entendem, eles difamam. E que a sua compreensão, na verdade, é uma compreensão naturalista como um ser irracional. Veja que interessante, irmãos, essa argumentação aqui de Judas. E aqui nos ajuda a realmente entender o que são esses falsos profetas no tocante a essas questões espirituais. A palavra que Judas usa aqui, irmãos, para compreensão natural, que a nossa versão traduziu tudo o que eles compreendem por instinto natural, a palavra aqui é físicos, de onde vem a palavra para física.
Não é a melhor tradução, irmãos, esse instinto natural que a nossa versão colocou aqui. A melhor tradução é sim, a tudo quanto eles compreendem naturalmente ou por meios naturais. Como quem diz, eles só compreendem de uma forma naturalista, por uma forma natural, por meios naturais. E a expressão que a nossa versão traduz como bruto sem razão, irmãos, ela é melhor traduzida como por seres irracionais. Bruto sem razão poderia ser colocado como animais, né, como bestas do campo, mas a palavra talvez seja mais ampla, como seres irracionais. Ou seja, irmãos, os falsos mestres se consideram mais sábios que os crentes verdadeiros, mas são piores que animais irracionais, porque a religião deles tem fruto apenas no seu coração humano, é naturalista, não há discernimento espiritual neles, e até nessas coisas que não são espirituais, eles se corrompem. Até na sua própria religião inventada, eles se corrompem. Por quê, irmãos? Então, eu denominei toda essa segunda marca de desprezo pelas coisas espirituais. Porque Judas está nos dizendo, irmãos, que no fundo a marca desses falsos mestres é a sua epistemologia, isto é, a maneira como eles conhecem e concebem as coisas, como eles podem conhecer a realidade, as coisas acerca de Deus. Ele está dizendo, irmãos, que a forma como esses falsos mestres lidam com o conhecimento das coisas de Deus é naturalista. A fonte da sua religião é humanista. É uma religião inventada por homens. Não tem nada a ver com as coisas espirituais da revelação de Deus. Eu vou repetir então, irmãos, para que fique claro. Judas está dizendo que os falsos mestres são racionalistas e naturalistas. Eles não compreendem as coisas espirituais. Eles não têm discernimento espiritual. Eles difamam as coisas espirituais. Por exemplo, negar a existência dos anjos ou dos demônios, ou lidar com desprezo o ensino da fé cristã com aquilo que naturalisticamente nós não compreendemos, como a encarnação de Cristo, a concepção virginal, Cristo andar sobre as águas, a ressurreição de Cristo entre os mortos, a criação do mundo pela palavra do seu poder. Todas essas coisas da fé cristã, eles não compreendem porque a sua compreensão é naturalística. É naturalística. E porque eles não compreendem, Judas diz, eles difamam, eles tratam com desprezo, eles tratam com desdém. Nessas questões espirituais, eles lidam naturalisticamente. Agora, irmão, sabe o que é mais curioso aqui? É que Judas, ele disse que por serem naturalistas e racionalistas, isto é, só entenderem as coisas pelos meios naturais, eles são, na verdade, seres irracionais. Veja que interessante, irmãos. Ele diz, eles só compreendem essas coisas por meios naturais. Mas como é que eles são, na verdade? Eles são como brutos sem razão. E aqui parece uma contradição, porque por instinto, por coisas naturais, mas são como brutos sem razão, né? E aqui, irmãos, nos ensina uma coisa muito importante, irmãos, uma implicação muito grande nesse ensino de Judas. É que aqueles que lidam com a razão ou os sentidos como se fossem um intérprete absoluto da realidade, entender as coisas apenas por meios naturais ou por instintos naturais, como o Judas fala aqui, racionalisticamente, na verdade, são seres irracionais. São seres irracionais. Lidar com a razão, irmãos, dessa forma é irracionalidade, pois não há base racional para sustentar esse uso da razão. E aqui é interessante, irmãos, porque a falsa religião é produto desse racionalismo irracional da humanidade. E normalmente os que defendem esse uso irracional da razão são os que se acham racionais e que desprezam os crentes, desprezam a Igreja de Cristo como sendo místicos, como sendo espiritualistas, fideístas. E existe sim essas coisas, irmãos, existe misticismo, não na Igreja de Cristo verdadeira, mas existe misticismo, espiritualidade pífia e existem todo tipo de adulteração do uso da razão. Mas o ponto aqui, irmãos, é que os homens colocam a razão como intérprete absoluta da realidade. Jesus está dizendo que esses falsos mestres fazem exatamente isso e que fazer isso é irracionalidade. Eu digo que eu entendo as coisas apenas por meios naturais, mas na verdade eu sou como um animal irracional, porque não há base racional para esse tipo de uso da razão. Mas aqueles que usam a razão subordinada à revelação, com respeito à revelação e às coisas espirituais da revelação, esses são os verdadeiros racionais. A religião dos falsos mestres, irmãos, ela é produto da irracionalidade humana. Aqui então, irmãos, até agora,
nós temos essas características dos falsos mestres. Eles são libertinos, antinomianos. Por isso, irmãos, cuidado com os que praticam e defendem coisas que moralmente a Escritura reprova. Cuidado. A Escritura reprova, irmãos, união entre homossexuais, reprova o assassinato de de inocentes, né? Inclusive, especificamente aqui, aborto, reprova o sexo livre, etc. Qualquer um que no meio da igreja se levante defendendo essas coisas como possíveis, listas, e que não há nenhum problema nisso, se coloca na cadeira de libertinos. Essa é a primeira característica que nós vimos no versículo 4. Cuidado, irmãos, com os defensores de sonhos e visões para revelações hoje. E aqui os neopentecostais e diversas seitas caminham nesse sentido. Crente, não deem crédito a esses. Não se encham os olhos porque coisas que eles anunciaram aconteceram, porque fizeram milagres, se são verdadeiros ou não é o ponto aqui, mas a Escritura deixou claro que Satanás ele faz essas coisas, ele se converte em anjo de luz e usa essas coisas para ludibriar os homens. A nossa confiança tem que estar na revelação completada e já autenticada pelos milagres que foram aqui registrados, e não ficar procurando e seguindo um após outros. Cuidado, crentes. Ainda, irmãos, nessas características, nós temos os liberais teológicos com o seu racionalismo irracional, legando aspectos fundamentais da revelação, querendo questionar se realmente a palavra de Deus é ou não a palavra de Deus, dizendo que a Escritura contém erros históricos, científicos, dizendo que na verdade não tem como Jesus ter andado sobre as águas, ter multiplicado os pães, ter tido uma concepção virginal, inventam todo tipo de história naturalística irracional para se opor à revelação. Deus não pode ter criado o mundo pela palavra do seu poder. Deus não pode conduzir o mundo pela sua providência. E assim vão inventando coisas para se opor à revelação. Os liberais teológicos, irmãos, se encontram entre os falsos mestres. E ainda, irmãos, os neoliberais. Isto é, aqueles que hoje... Porque os liberais, eles atuaram no final do século XIX, século XX, e alguns são rápidos assim, mas não existe mais liberal hoje. Mentira. Existe liberal sim, e pior, tem os neoliberais, que são exatamente os que estão dentro da igreja e negam aspectos morais da Escritura Sagrada, mas estão na igreja professando a ortodoxia. Irmãos, só para deixar claro, liberais aqui não é o sentido político, tá bom? O liberalismo político é uma coisa, o liberalismo teológico é outra, embora tenham princípios parecidos, mas é outro tipo de conotação dessa palavra. E aí estes abraçam feminismo, androgenia, homossexualismo, todo tipo de bizarrice, mas estão na igreja defendendo a ortodoxia em outras coisas. Eles o tempo todo condenam e vão reinterpretando o ensino claro da Escritura Sagrada sobre família, papéis, sociedade, etc. Irmãos, na exposição de hoje, o que nós somos ensinados é o cuidado com essas características e essas marcas no meio dos homens que se levantam no meio da igreja ou fora dela, irmãos. Cuidado. Se você, crente, tem defendido alguma dessas coisas hoje, o Senhor te chama ao arrependimento. Se você ouve essa exposição e não é crente no Senhor e tem sustentado também essas coisas, o Senhor também te chama ao arrependimento. Creia em Cristo e não caminhe na trilha dos falsos mestres, mas na trilha da verdadeira palavra de Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos livra de termos que por nós mesmos definir de uma forma humanista, ou aleatória, ou inconsistente, ou subjetiva, características, Senhor, de coisas tão sérias que são os falsos mestres. O Senhor nos alertou para nos proteger, Senhor. Livra-nos a Tua igreja, Senhor. Livra-nos de nós mesmos sustentarmos ensinos não condizentes com a Tua palavra, os oficiais dessa igreja. Livra-nos os irmãos dessa igreja, Senhor, de professarem verdades e crerem, defenderem verdades não condizentes com a Tua palavra, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Protege-nos, Senhor, a nossa fé e o nosso coração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.